tem mais ou menos um mês, assim, que eu fiz uma publicação no Instagram indicando algumas autoras que eu acompanho na Substack, que pra quem não conhece é aquela rede em que a gente posta textos, né, que pode postar textos, pode postar fotos, mas majoritariamente, né, a atenção é voltada para os textos. E nessa rede eu conheci a Alê, que é uma escritora, enfim, que tem textos muito bons, que ressoam muito pra mim, assim, comigo. E um deles, que foi o texto, inclusive, que eu indiquei, se eu não me engano, chama Sala de Espera. E nesse texto, basicamente, ela fala que a vida dela, às vezes, parece uma sala de espera, porque ela tá sempre esperando, assim, uma devolutiva. E esse texto me marcou muito, porque eu tava passando por um período em que minha vida era resumida à tal da sala de espera. Tava num período, assim, de testes para um objetivo que eu tinha na época. E eu tinha marcado no meu calendário a data da devolutiva. E todos os dias eu acordava de manhã e marcava cada um dos dias, assim. E eu só pensava em dormir para acordar no dia seguinte para marcar de novo o próximo dia e o próximo, até chegar no dia da tal da devolutiva. E eu tomava café pensando naquilo, eu escrevia pensando naquilo. Eu tenho, sei lá, talvez metade de um diário meu resumido a essa experiência que foi essa tal dessa sala de espera, que era uma coisa que eu tava ansiando muito, era uma coisa que, assim, na minha cabeça ia mudar completamente a minha vida depois dessa devolutiva. E aí chegou o fatídico do dia, né? E, gente, a devolutiva foi negativa. E vocês não vão acreditar, eu não morri por isso. Meu mundo não caiu por causa disso. Claro que eu fiquei desolada, assim, fiquei muito triste, porque, de novo, era uma coisa que eu ansiava muito. Mas, enfim, gente, o mundo não acabou porque eu recebi uma negativa. E a partir disso, eu comecei a pensar em todas as vezes que eu pensei assim, não, mas isso daqui vai mudar a minha vida. E é claro que essas experiências realmente mudariam a minha vida, né? Teriam uma influência muito grande na minha vida. Mas assim, será que seria de fato esse ponto, assim, tipo, um ponto acabou, um parágrafo da minha vida, eu vou começar um outro capítulo da minha vida? É possível, mas também é possível que não, sabe? Assim, às vezes a gente vai levando as coisas tão com a barriga, assim, tipo, a gente tá tão cansado, a gente vai levando as coisas tão com a barriga, que a gente nem aproveita, assim, a gente nem sente o momento passando, assim, a gente nem sente a glória, né, que a gente imaginava que ia sentir alcançando um objetivo. E, de novo, é possível, sim, que mude a sua vida, mas também é possível que não mude. E eu lembrei disso ontem, porque a minha professora de Desenvolvimento Humano 2, ela estava falando sobre uma coisa que o Freud discorre em um texto dele, que ele deu o nome de Arruinados pelo Êxito. E eu dei uma lidinha por cima, mas não estarei me aprofundando aqui, porque eu nem sou formada ainda, gente. Pra quem não sabe, eu ainda sou estudante de psicologia. Mas, enfim, eu dei uma lida por cima e, basicamente, o que eu entendi sobre o assunto é que, às vezes, a pessoa, ela bota tanta energia em um objetivo e que quando ela consegue, né, assim, ela fica assim, tipo, meu Deus, eu sou capaz disso, eu consigo fazer isso. E aí ela perde o prazer daquilo dali. Sai de períodos de mania e entra em períodos de grande depressão. E aí eu vi que isso tem alguma coisa a ver com o complexo de Édipo, né? Que o aparelho psíquico entende que mais ou menos assim, você tem capacidade de fazer uma coisa tão grande, como seria talvez, sei lá, passar em um concurso, ou então namorar alguém que você queria muito e você pensou que nunca fosse possível, mas você é capaz de fazer tudo isso, mas você não é capaz de suprir os desejos edipianos ali ligados à sua infância, né? Aí seu aparelho psíquico fica meio que tipo assim, cara, você não presta pra fazer uma coisa tão simples, mas você presta pra fazer isso aqui? Ah, então não quero mais saber, sabe assim? Falando em termos muito leigos aqui, ok? E eu fiquei lembrando de uma coisa que minha mãe sempre fala, minha avó também já me falou, que é assim, às vezes o caminho, ele é mais importante do que o fim. Então, assim, do que adianta você se esgotar,
né, o caminho inteiro para chegar no fim e você não conseguir desfrutar, né, dos frutos que você pode colher. E claro que é muito difícil a gente aplicar isso na nossa vida, porque, como eu já falei no vídeo passado, eu acho, a gente vive tão no automático às vezes que a gente só bota aquele negocinho do cavalo assim e vai. Não olha pro lado, a gente não pensa no outro, a gente não conversa, não vive, a gente só pensa ali naquele objetivo, assim, e vai até o final. Isso é uma coisa que eu falo pra mim, assim, todos os dias. Vamos procurar decantar um pouquinho todas essas informações que a gente acessa todos os dias, todas as informações que chegam pra gente todos os dias, vamos respirar, vamos decantar um pouquinho, tentar, né, construir algum tipo de conhecimento e levar isso pra frente, assim, vamos viver um dia de cada vez? Vamos tentar, né? Tentando sempre.